Fala, investidores, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre o fundo DEVA11. É um fundo bem novo ainda, mas é um fundo que tem despertado a atenção de muitos investidores, principalmente pelo seu yield alto, mas vamos conversar sobre esse yield ao longo do vídeo, e também pelo fato que esse fundo faz as suas emissões de novas cotas pela modalidade 476, ou seja, somente cotistas do fundo podem participar das novas emissões. Isso é muito legal porque o fundo ele prioriza o seu cotista. É o mesmo que o IRDM faz. Então quem está fora e quer entrar vai ter que pagar um pouco mais caro. E em fundos bons, isso faz com que a cota fique cada vez mais cara. E é o que acontece com o IRDM 11. E assim os cotistas do DEVA11 ficam muito otimistas com a possibilidade de o fundo no futuro ser tão bom quanto o IRDM 11. Mas vamos ver ao longo desse vídeo se esse fundo ele tem mesmo esse potencial. Pois não é só isso que faz com que um fundo seja bom. E já adianto para vocês, o fundo ele tem tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos. E vamos ver isso ao longo do vídeo. Mas antes, se você é novo por aqui, meu nome é Kesley, seja bem-vindo ao meu canal. O objetivo desse canal é compartilhar minhas experiências e meus conhecimentos como pequeno investidor. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, é de graça. Acione o sininho para que toda vez que tiver vídeos novos por aqui, você seja um dos primeiros a ser notificado. E vamos agora olhar o relatório gerencial do fundo. Bom, aqui está o relatório gerencial. Vamos olhar aqui o objetivo. O fundo ele tem por objetivo auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em ativos financeiros com lastros imobiliário, basicamente certificados de recebíveis imobiliários, CRI, ou seja, o fundo ele é um fundo de papel e ele tem como público-alvo investidores em geral. Ele iniciou em agosto de 2020, então é um fundo muito novo ainda e tem prazo indeterminado, isso é importante. Tem gestão ativa, e atualmente ele tem aqui 5,7 milhões de cotas e mais de 15 mil cotistas. A gestão dele é a Devan e é administrado pela Vortex. E ele tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano e uma taxa de gestão de 1% ao ano. E tem uma taxa de performance de 10% que exceder 100% do CDI. Então isso aqui tem gerado bastante questionamento no mercado, porque a gente vai já ver lá no portfólio que grande parte dos seus ativos estão indexados ao IPCA+, e também parte ao IGPM. E ele está cobrando uma taxa de performance sobre o CDI. Então está meio que descasado aí com seus ativos. Se a gente olhar o IRDM 11, o que é que os cotistas esperam que esse fundo ele seja semelhante ao IRDM 11? Mas se a gente olhar aqui a taxa dele, taxa de administração de 0,20% e taxa de gestão de 1% ao ano. E IRDM 11 tem uma taxa de administração de só de 0,17% ao ano e taxa de gestão de 0,83% ao ano. São menores e, além disso, ele não tem a tal da taxa de performance. Bom, e o fundo, ele atualmente tem um patrimônio líquido de 575 milhões, como é um fundo novo. Tem um patrimônio pequeno ainda, mas é até bem expressivo pela idade do fundo, que nasceu aqui em agosto de 2020. Uma coisa interessante que ele fala aqui no relatório dele, que entraram no fundo aproximadamente 264 milhões de reais referentes ao exercício do direito de preferência da terceira emissão de cotas, que aconteceu recentemente, e nesse mesmo dia já foram alocados 50 milhões de reais. Isso significa que o fundo ele obtém recursos e aloca rapidamente. É o que tem acontecido até então. E ele fala também que a aderência dos investidores à emissão foi uma das maiores da história dos fundos imobiliários. Com a entrada dos recursos no dia 26, o fundo fechou o mês com 61% alocado. Isso é muito interessante porque ele mostra que ele tem a capacidade de alocar rapidamente os seus recursos. Isso é muito bom porque o dinheiro não fica parado ali no caixa do fundo, rendendo somente o CDI. E aqui está a diversificação da carteira do fundo. Então ele tem uma taxa média ponderada de CRI de 10,68% mais a inflação, 40% estão indexados ao IPCA, 36% em CDI e 21% em IGPM. E aqui está a discriminação. Então aqui tem o IGPM mais 11,99% e tem aqui o IPCA mais 10,05%. E aqui que ele está falando é o CDI mais 4%, mas na verdade ele deixa uma observação aqui que é somente da remuneração do CRI-IU. Se a gente olhar aqui os CRIs deles, a gente vê realmente que o CRI-IU ele tem aqui CDI mais 4% e representa somente 0,3% do patrimônio líquido do fundo, e não esse total aqui de 39%. Então a maioria aqui é o dinheiro que está no caixa. 61% dos seus ativos estão alocados em CRIs e o restante, os 39%, está em caixa. Foi o que ele falou no início, que no momento os seus ativos estão 61% alocados. E aqui está a subordinação dos CRIs. 48% são dos tipos sênior, ou seja, são os CRIs mais seguros, que têm preferência no recebimento do pagamento dos devedores. 39% são únicos, ou seja, recebe tudo junto.
10% são subordinados, são os CRIs mais arriscados, são os últimos a receber os pagamentos, e tem aqui 3% em mezanino, que é o intermediário entre o sênior e o subordinado. Voltando aqui aos indexadores, o fundo ele está com 40% indexado ao IPCA e 21% em IGPM. Ele fala aqui no relatório algo interessante. Nos últimos meses, temos observado a indústria preferindo estruturações em IPCA, por ser um indicador menos volátil do que o IGPM. É como se fosse preferível abrir mão de um rendimento mais elevado num curto prazo, com possíveis riscos de inadimplência das carteiras caso o IGPM seja repassado para a ponta final, visando usufruir de um rendimento mais estável no médio e longo prazo. O que ele está falando aqui? Devido a essa alta do IGPM, essa explosão que aconteceu nos últimos meses, a indústria, os fundos imobiliários também, estão preferindo indexar os seus ativos ao IPCA. E as pessoas que estão ali na ponta, ou seja, os devedores, as pessoas que devem para o fundo, eles estão preferindo fazer a sua correção monetária baseado no IPCA em vez do IGPM. Então, baseado nisso, os fundos eles estão agora dando preferências a indexar os seus ativos ao IPCA, porque é menos volátil do que o IGPM. O IGPM às vezes fica negativo, só que às vezes explodem. O fundo ele quer evitar que a pessoa lá da ponta ele não tenha capacidade de pagar todas essas correções monetárias e acabe ficando inadimplente. E ele fala outra coisa também aqui no relatório. Vamos dar uma olhada. O que vemos atualmente é um movimento da indústria que certamente se refletirá na composição da carteira do DEVA 11 e consideramos esse movimento saudável. Então ele está dizendo que as novas aquisições dele, ele vai dar uma preferência ao IPCA, mas não significa também que ele vai parar de adquirir ativos indexados ao IGPM. Então, se a gente comparar aqui a carteira dele de janeiro com a de fevereiro e março, a gente vê realmente aqui uma diferençazinha. Em janeiro ele tinha 51% em IPCA contra 34% em IGPM. Já aqui em fevereiro e março, ele tem 40% agora em IPCA contra os 21% em IGPM. Isso aqui dá uma diferença de 1,5 vezes mais IPCA do que IGPM e agora subiu para 1,9 vezes mais IPCA do que IGPM. Ou seja, quase 2 vezes mais dos seus ativos estão indexados ao IPCA do que em IGPM. E esse CDI aqui é só o dinheiro de caixa. Ele só tem atualmente 0,3% indexado ao CDI. Alguns fundos que eram mais IPCA e IGPM já estão começando a alocar também em CDI visando o aumento da taxa Selic. Mas até então esse fundo só tem 0,3%. Talvez ele também no futuro ele comece a alocar mais em ativos indexados ao CDI para aproveitar esse aumento da taxa Selic. Aqui estão os segmentos dos seus CRIs. 34% são corporativos e 30% são as multipropriedades. Significa que tem vários devedores e 22% são CRIs de loteamento, 11% de shopping e 3% em timeshare. É uma nova modalidade aqui de investimentos, onde as pessoas elas se unem para adquirir um ativo. Por exemplo, construir uma casa de praia. Então esse grupo de pessoas elas são os donos da casa de praia e podem passar suas férias lá quando quiserem. Então esse é um novo tipo de investimento chamado de timeshare. Aqui estão os seus CRIs. Tem bastante CRIs. Por exemplo, esse aqui é o circuito de compras, segmento de shopping, IPCA mais 8%, que é o maior deles, representa 6,8% do patrimônio líquido do fundo. E a gente pode olhar aqui os outros rapidamente, só passar para vocês verem a quantidade de CRIs que ele tem. Ele tem, na verdade, um total de 43 CRIs, então ele é bem diversificado em CRIs. Então tem aqui o CRI de Cimera, CRI de circuito de compras. Esse aqui, por exemplo, ele é localizado em São Paulo, tem lastro pulverizado, vários devedores, construiu um shopping aqui de atacado. A cota é sênior e mezanino e a sua indexação é aqui de IPCA mais 8% e IPCA mais 16%. E aqui estão suas garantias. E aqui fala que as obras já estão 48% executadas. E tem vários outros, CRI de São Pedro, CRI de Parque e outros. E aqui estão os seus rendimentos, que é o que tem chamado a atenção de muitos investidores. Ele começou a distribuir aqui os dividendos em dezembro, então ele pagou aqui quase R$3 e foi caindo naturalmente porque foi emitindo mais cotas, tem que dividir o seu total de receita pelo total de cotas que ele tem. No momento que eu gravo esse vídeo, ele fala que o valor da próxima distribuição vai ser de 1,54 centavos por cota, então isso aqui cria um brilho nos olhos dos investidores, principalmente os novatos, e esse total de distribuição dele, embora seja alto, mas como ele só pagou 4 meses, dá aqui R$ 8,42, dividido por 12 meses. E isso dá um dividend yield aqui de 7,36%. Se a gente somar aqui R$ 8,42 mais 1,54 que ele vai distribuir, ou que já distribuiu, dependendo do momento que você vê esse vídeo, ele vai ter uma
uma rentabilidade acumulada aqui de R$ 9,96. Isso daria já um rendimento médio por cota de 0,83 centavos e daria um dividend yield de 8,7%. Mas quanto seria o seu dividend yield quando ele pagar os 12 meses? Primeiro, eu não vou conseguir cravar para vocês o valor do dividend yield porque é renda variável. Então tem variação do IPCA, tem variação do IGPM. A outra questão é que ele tem uma taxa de performance, que é de 10% sobre o resultado de cada mês, o que exceder 100% do CDI. Ele até mostra aqui no seu regulamento como é que ele faz esse cálculo, tem essas fórmulas aqui. Eu prefiro não me arriscar calculando. Então lembre-se que eu não vou considerar a taxa de performance, mas saiba que ela vai corroer sim parte da rentabilidade do fundo. Então vamos aos dados que eu posso utilizar com mais segurança para que a gente possa chegar ao número próximo do seu dividend yield no futuro. Vou precisar aqui da taxa média ponderada dos CRIs, que é de 10,68% mais a inflação. Para saber a inflação, eu vou aqui no relatório do Focus do Banco Central. Ele fala que a inflação esperada para 2021 é de 4,81%. Vou precisar também da taxa de administração e da taxa de gestão. E vou precisar também do P sobre VP, que no momento que eu gravo esse vídeo é de 1,14%. Então nós temos a taxa média ponderada, que é IPCA mais 10,68%. Sabemos que o IPCA esperado para 2021 é de 4,81%. Então nós vamos ter aqui uma taxa média ponderada de 15,49%. E a taxa de administração e gestão somadas dá 1,2%. Então nós já temos que descontar aqui dessa rentabilidade de 15,49%. Isso vai dar um total de 14,29%. Considerando, no momento que eu gravo esse vídeo, que o fundo está com P sobre VP de 1,14, então significa que ele está com ágio de 14%. Então tem que descontar 14% aqui nessa rentabilidade aqui. Então isso vai dar um dividend yield aqui de 12,29%. Considerando a taxa de performance também, eu acredito que no futuro ele vai ter um dividend yield aqui entre 9% a 11%. Então é um dividend yield já próximo ao IRDM11 também, que está na casa aí dos 9%. Uma outra coisa que a gente tem que considerar aqui no fundo é a duração dos seus CRIs. Então a gente vê aqui que ele tem uma duração aqui em anos, em média de 3,2 anos. Então é sempre bom considerar o dividend yield dele com um título de renda fixa. E a gente pode utilizar aqui um próximo aqui, essa duração aqui de 3,2 anos. Então olhando lá no Tesouro Direto, eu vou ter esse aqui, ó, o Tesouro Prefixado de 2024, que vai vencer em 2024. Ele tem uma taxa aqui de rendimento de 8,28%. Então, está bem próximo aqui desse dividend yield esperado aqui de entre 9% a 11%. Só que, se for 9%, está bem apertada aqui a taxa prêmio. Já que estamos investindo em uma renda variável, para escolher investir na renda variável em vez de investir na renda fixa, a gente tem que ter uma taxa prêmio. Então, isso aqui fica a escolha do investidor. Se ele se conforma a ter um dividend yield entre aqui 9% e 11% numa renda variável, comparando aqui com esse 8,28% nesse tesouro prefixado que tem o vencimento em 2024. Então esse foi o DEVA11. Eu acho um fundo interessante, tem uma gestão bem transparente. A gente pode ver pelo relatório gerencial que a gestão ela dialoga muito bem com seus cotistas, mostrando o que aconteceu com o fundo, mostrando os possíveis movimentos que a gestão pode fazer no futuro, as suas perspectivas. É um fundo bem diversificado, tem a taxa média ponderada dos CRIs de IPCA mais 10%, então ele é um fundo considerado high yield, ou seja, um fundo que paga mais, obviamente vai ter um pouco mais de risco. No entanto, ele tem uma taxa de performance desalinhada com seu portfólio. A sua taxa de performance usa o CDI como benchmark, mas a gente viu no portfólio do fundo que a maioria dos seus ativos estão indexados ao IPCA e não ao CDI. Então o ideal é que seu benchmark fosse o IPCA, não o CDI. Mas o bom mesmo seria se o fundo não tivesse a taxa de performance. Se a gente comparar com o IRDM11, o IRDM11 não tem taxa de performance, ele tem somente uma taxa baixa de administração e de gestão. Mas o fundo ele tem essa taxa de performance porque os cotistas aceitam, continuam comprando as cotas do fundo. E de fato, se a gente olhar no relatório do fundo, ele até fala que foi o segundo FII mais negociado no mês, em volume. Ó. Negociando aqui um volume total em reais aqui, ó, de 196,5 milhões de reais. Mas eu acredito que isso acontece porque existe muitos investidores novos ainda no mercado e eles ficam empolgados com essa alta distribuição em dividendos do fundo, que foi distribuído nos últimos meses, que foi aí entre R$ 1,28 até R$ 2,68 por cota. O outro fato é que o fundo é muito novo. Ele foi criado em agosto de 2020, então é bastante novo. E assim a gente não tem como saber como é que esse fundo ele vai se comportar ao longo do tempo. Se ele vai conseguir pagar todos os meses, se a gestão ela vai fazer um bom serviço. Até o momento, sim, ela está fazendo um bom serviço. Está alocando rápido, está adquirindo bons CRIs.
estar de olho na movimentação do IPCA e do IGPM, mas o ideal é que a gente invista em fundos que tenham pelo menos um ano de existência. Concluindo, o fundo ele tem um bom portfólio, é bem diversificado, tem uma boa taxa média ponderada dos seus CRIs, é um fundo high yield, ou seja, paga mais, mas na minha opinião é preciso esperar mais para ver como é que esse fundo ele vai se comportar ao longo do tempo. E tem a questão da taxa de performance também. Nós temos muitos investidores que não ligam para essas taxas de performance, outros sim. Então, indo tudo bem com o fundo daqui mais ou menos um ano, talvez eu possa se tornar um cotista desse fundo. Enquanto isso, eu fico só observando. Então é isso, galera. Valeu, fechou? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí. Isso ajuda bastante o canal. Ajuda também o vídeo a chegar a outros pequenos investidores. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aí no comentário. E eu vou ficando por aqui. Valeu, tchau, tchau!